Você tem buscado o reino de Deus em sua vida? E infelizmente os homens têm sido ingratos para com Deus. Os homens não têm agradecido a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu grande amor para conosco, que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então os homens não têm buscado Deus, os homens não querem Deus, os homens só querem buscar para suas vidas o reino material, ou seja, as coisas que satisfazem as suas vontades carnais, somente elas. Os homens não querem as coisas de Deus. As coisas de Deus são eternas e nunca irão passar. Por outro lado, as coisas deste mundo, ou seja, o reino material, irá ficar aqui, irá envelhecer, apodrecer e enferrujar. Então, o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33 em diante, Jesus nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de manhã, porque o dia de manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. Então as coisas de Deus são eternas. As outras coisas a qual Jesus citou está nos versículos anteriores, ou seja, comida, água e a veste para secar a caça. Então Jesus não veio te dar riqueza, não prosperidade, não ouro, prata, não. Ele veio te dar salvação. As outras coisas vão ser acrescentadas em sua vida segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para conosco, ela é boa, perfeita e agradável, amém? Então nós devemos correr no de Deus. Em contrapartida, este reino material, terra, mundo, pó, barro, existe um ser maligno, cujo nome é diabo Satanás. Ele quer que você viva somente para este mundo. Então os homens têm seguido as migalhas, as ofertas, ao qual o diabo Satanás tem oferecido para elas. Ou seja, o pecado são coisas erradas em sua vida. Dentre elas podemos destacar o adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia e estupro, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mentira, fofoca, traição, ciúmes, inveja, falsidade, orgulho, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria e feitiçaria, latrocínio, homicídio e feminicídio. Somente coisas que satisfazem as suas vontades carnais, mas que são pecaminosas, imundas, nojentas diante de Deus. Então Deus quer que você busque Ele, o reino dEle, busque o Filho dEle. Porque as coisas de Deus nunca irão passar, pois elas são eternas, assim como o próprio Deus. Amém?
continuando no Evangelho segundo Mateus, agora vocês abram no capítulo 16, do versículo 26, amém? Mateus 16, 26. Olha só o que Jesus diz para nós. Olha só. Mateus 16, 26. Diz assim Jesus: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém, glória a Deus. Então aqui Jesus está alertando você. Os homens estão ansiosos, inquietos, afoitos, perturbados, querendo, cobiçando e desejando para suas vidas somente coisas materiais, o reino material, cujo diabo Satanás está por trás. Então aqui é um alerta de Jesus. Ele está exaltando você, alertando você, porque o pai que ama corrige o seu filho, ensina o seu filho, doutrina o seu filho. Então é dessa forma que Jesus está fazendo em sua vida. Então os homens estão buscando. Por que você perde a alma? Porque você está preso, aprisionado nas coisas materiais. Você não tem tido tempo para Deus, para orar, para ler a palavra, para falar de Deus. A sua mente está cheia de coisas materiais. Você só fala de dinheiro, riquezas, de beleza, viagens, festas, coisas que satisfazem apenas a sua carcaça física, babau, que é casa, morada e habitação da alma. Mas lembrando que você não é um corpo, e sim uma alma, pessoa, mentes que, sentimentos, vontades, inteligência. A sua pessoa é isso aqui, ó, alma, e ela é imortal. Ela nunca irá morrer, irá viver ou irá sofrer eternamente. Então busque, porque você está gastando o seu tempo, está desperdiçando o seu tempo, está esbanjando o seu tempo e tem disponibilizado apenas tempo para as coisas do mundo que satisfazem as suas vontades carnais. Lembrando que a sua, a minha, a vontade dos homens, pessoas, almas deste mundo são más, são nojentas diante de Deus. Então você deve buscar o reino de Deus. O reino de Deus é santo, é puro, é limpo, é agradável para conosco. Em contrapartida, o reino deste mundo, cujo diabo Satanás está por trás, é sujo, é fútil, é inútil, é passageiro, é momentâneo, dura pouco tempo. Então, por isso que você está perdendo sua alma. Ou seja, a salvação para ela, a palavra pecado, no grego é hamatia, e significa errar o alvo, está errado. Em outras palavras, a pessoa que está na prática do pecado, em sua vida ela está seguindo, trilhando um caminho errado em suas vidas. Então você está me vendo, deixa essa vida suja, imunda, nojenta, empocalhada e corrupta, ao qual você está vivendo e levando neste mundo. Deus, o Senhor, está te vendo. Deus é onisciente, todo, onisciência, ciência, conhecimento, ou seja, Deus tem todo o conhecimento
Deus sabe o que se passa nos céus, na terra e no inferno. Deus sabe o que está em sua mente, física e alma, em seu coração. Se há malícia em seu coração, se liberte hoje. Peça perdão para Deus hoje, antes que seja tarde demais. Busque o reino de Deus. Hoje são 31 de maio de 2026. Hoje pode ser o seu último dia de vida aqui na terra. Como você está diante de Deus, você não tem condição de se salvar. Salvação para sua mente física e alma só é em Jesus Cristo. Pensa uma coisa, o dia que a Cacá vier morrer, que é pau barro, que casa, morada e habitação da alma, o dia que esse corpo vier morrer através de um aneurisma, derrame, AVC, infarto, parada cardíaca, tumor, câncer, leucemia, tiros, facadas, choques elétricos, afogamentos, pestes, doenças, essas coisas matam apenas o corpo, pó barro, e depois lhe será velado, e depois ele será enterrado no cemitério, pois é pó e não pode voltar. Por quê? Eclesiastes 12:7 diz, e o pó volte à terra como era, e você mesmo fiscal uma pessoa, volte a Deus que deu. Então, quando a pessoa morre, você vê ela no caixão, aquilo é pó, é barro. Irá voltar de onde ele veio, ou seja, do pó da terra. Ele veio de lá. Mas a pessoa, alma e espírito é de Deus. O sopro, o pneuma, o psique do homem veio de Deus. O sopro de Deus no boneco de barro fez uma alma vivente. Então essa vida, Deus irá requerer ela de você. Ela vai para Deus. Por quê? Porque de lá, Deus dará o destino final para ela. Se é para lá, se é para o paraíso com Deus Pai, mediante ao Senhor Jesus, ou se ele irá para o inferno, para o Hades, para o tormento, sofrimento eterno. Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, só se uma vez, seja preto, branco, amarelo, rico, pobre, deficiente, não importa, todos nós iremos morrer, iremos experimentar a morte física, caso Jesus não tenha vindo em sua segunda vinda. Então ele dará o destino final e eterno para ela. Para lá, para lá. Então não se engane você. A alma nunca irá morrer. A nossa alma, você mente, é imortal. Ela é imaterial. Em contrapartida, o nosso corpo, ele é mortal. Ele é perecível. Ele deve morrer. Ele é podre, nojento. Nós somos emporcalhados devido ao pecado. Mas naquela cruz, Jesus morreu por nós. Os nossos pecados foram imputados nele. Então Deus Pai pegou os nossos pecados, inseriu, insuflou, colocou no Filho. Então Jesus pagou a nossa dívida. Na cruz, Jesus venceu. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Naquela cruz, Jesus quebrou, desfez, destruiu e aniquilou as obras do diabo Satanás. Pensa nisso. Então a salvação é para todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então não perca tempo. Venham para Jesus. Hoje pode ser o seu último dia de vida.
sua mãe, seu pai, seus filhos, papa, padre, pastor, pregador, profeta, as suas obras, as suas religiões, nada, as suas obras, nada que você tenha feito neste mundo dará para você a salvação eterna para o seu mente física e alma. Salvação em Jesus. Então, o próprio nome do Senhor Jesus, em hebraico, revela a obra a qual Deus Pai destinou para que ele viesse a fazer aqui na terra. O nome de Jesus, em hebraico, é Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. E esse nome é a junção de dois termos hebraicos. Yasha. Yah. É a forma abreviada do nome Yahvé, que é Deus. Yasha é o verbo salvação. Ou seja, Yeshua significa salvação de Deus ou salvador de Deus. A palavra salvação no grego é soteria. E ela representa 4 coisas na vida daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeiro, libertação. Segundo, segurança. Terceiro, preservação. E quarta, salvação. Então, estamos seguros, guardados, protegidos e temos a salvação garantida em Jesus. Mas tudo isso se faz, tudo isso irá se realizar, se concretizar e ter eficácia na vida daqueles que de livre e espontânea vontade aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, suas vidas. Mas para que a salvação, a solteria, venha para a sua vida, se faz necessário que você venha sofrer metanoia, arrependimento no grego, que significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de vida, condutas, atos, feitos, obras e caminhos, ao qual você tem levado e vivido neste mundo. Se arrependa hoje, tenha luxo, tenha asco, repudie, rejeite, não aceite as migalhas que o diabo Satanás tem oferecido para você. O diabo Satanás odeia você. Sim, ele quer quebrar você, rasgar você, destruir você, aniquilar você. Sim, porque a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando que possa tragar. O leão, o rei da selva, como ele caça, e se esconde atrás de uma árvore, arbusto ou pedra, e ali ele fica escondido, esperando o rebanho passar. E lá está qualquer uma? Não. Ele vigia, ele fica olhando, ele escolhe a presa mais fraca, que esteja ferida, que ficou para trás, ou decidiu pastar sozinha. Essa é uma presa fácil para que ele venha devorar, para que ele venha matar e devorar. Então o diabo é assim, ele está de olho em você. O que você tem visto na internet, no Facebook, no Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, ele está de olho em você. O que você está vendo, o que você está tocando, os caminhos que você tem tomado, as suas amizades. Ele, o diabo Satanás, ele está de olho em você. Ele não é leão. Leão é somente um, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas o diabo Satanás, ele age semelhante a um leão. Então, sede sóbrio, sede.
esteja vigilante, seja sensato, seja prudente quanto às suas obras, ao qual você tem feito aquela terra. Então esteja vigilante, ou seja, na palavra. O diabo Satanás não quer que você viva na palavra, porque o diabo ele é mentiroso, ele é pai da mentira. João, do Evangelho 8,44, diz que ele é pai. A mentira veio dele, provém dele. Então ele foi o primeiro ser a pecar. Então ele quer que você peque também, que você erre também, que você falhe também, que você entre em rebelião com Deus também. Então o diabo Satanás, ele quer manter você afastado de Deus, longe de Deus, morto para Deus. Ele quer que você vá para lá, para o inferno, para o Hades, para o tormento e o sofrimento eterno. Ele tem inveja de você. Ele quer acabar com sua vida. Então, venha para Jesus. O único que tem todo o poder, domínio, controle, que é santo, que é perfeito, Jesus Cristo. Então busca o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino dele é maravilhoso. Tem felicidade, tem alegria, tem paz, tem sossego, tem maravilhas para você, mas para que isso, para que a vida eterna que está no reino de Deus venha para você, você de livre e espontânea vontade deve buscar o reino de Deus e abandonar e deixar o reino material, porque o reino material irá passar. Tudo que há neste mundo irá envelhecer, apodrecer e enferrujar. Você irá envelhecer, adoecer, morrer. Mas a questão é o que você irá levar deste mundo, a certeza da salvação ou da condenação eterna para a sua mente física e alma. Pensa nisso. Então, o livro do profeta Isaías, do capítulo 55, do versículo 6, diz assim, Isaías 55, 6, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, amém? Glória a Deus. Jesus está perto. O Evangelho é Jesus, as boas novas. Jesus está perto. Ele está nas ruas, praças, igrejas, rádios, televisão, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Kawaii e TikTok. Ou seja, de alguma forma você está escutando o Evangelho. Então, a partir de hoje, de agora, você não é mais ignorante, pois você está absorvendo e conhecendo o plano, o projeto de Deus maravilhoso para com a sua vida. Basta apenas você aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida. Se você viver na palavra de Deus, automaticamente você está inserido, colocado, enraizado, alicerçado no reino de Deus, pela palavra. O reino de Deus é a palavra. Então você deve crer continuamente na sua vida que o que está contido nesse livro sagrado chamado Bíblia Sagrada é verdadeiro. Então é pela fé. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então você deve crer nas coisas que seus olhos não viram,
seus ouvidos não viram, não se passou em seu coração. Como diz o apóstolo Paulo. Então é pela fé. Então você busca o reino de Deus. Não perca essa chance, oportunidade, porque você não sabe a que horas, dias, semanas, meses e até anos você mesmo que irá morrer fisicamente. Então a morte virá para todos nós. Mas a questão é, como você está diante de Deus? Se ele voltar hoje, para onde você irá? Pense nisso, porque lá no inferno tem dores inimagináveis e inextinguíveis, ou seja, para todos sempre. Lá tem trevas, escuridão, tormentos e sofrimentos por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Então não perca tempo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida hoje. E você está me vendo que está desviado ou desviada do caminho do Senhor Jesus? Volte hoje, faça com o filho pródigo, venha para o Pai, para o Pai, porque o Pai ainda está perto. O Evangelho está perto, as boas novas, ou seja, a salvação de Deus para com a sua vida. Então, busque o reino de Deus. Busque o Senhor Jesus, enquanto você pode achar, Ele está perto. Pense na salvação para a sua alma, mente física. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe você, família, em nome de Jesus. Amém? Então, não perca tempo. Busque o reino de Deus, enquanto você pode achar. Amém? Glória a Deus. Venha para Jesus. Amém? Glória a Deus.